corações, que entregamos diante de Ti, como declaramos, pode ser tão simples, diante de um Rei tão poderoso, mas é o que temos, um coração grato por sermos feitos filho do Deus vivo. Recebemos uma identidade de herdeiro de todas as bênçãos espirituais, daquilo que Tu tens reservado às nossas vidas e aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Pai. E que Tu dê ordem dos céus aos Teus anjos para guardar-nos, para nos blindarmos, para nos cobrir com o sangue do Cordeiro, e debaixo das Tuas asas estaremos seguros. Assim oramos, grato a Ti, em nome de Yeshua. Amém, amém, amém. Se você puder mais uma vez celebrar o Senhor, faça com alegria, faça com satisfação. Aleluia! Glória a Deus. Shalom, Igreja do Avivamento. Que bom que você veio, que bom que você escolheu a casa do Senhor para estar aqui nesse tempo, e tenho certeza que grandes coisas o Senhor já fez por nós, e por isso estamos felizes, por isso estamos alegres. Louvado seja o Senhor. Querido, nós terminamos alguns dias atrás um período de 21 dias de jejum, de oração, de intercessão, de comunhão mais próxima com Deus. E depois que Jesus também passou por um período de jejum, de busca, de clamor, a Bíblia diz que ele foi ao deserto ser tentado, foi levado ao deserto, e ali houve um ataque espiritual contra a vida dele. Sempre que a gente passa por um período como esse, querido, a gente renova-se no Senhor. E o inimigo de nossas almas, ele vai lutar de todas as formas para roubar aquilo que você recebeu de especial da parte do Senhor. Hoje eu quero te convidar para nós entrarmos num projeto, obrigado, gente, para que você não perca aquilo que você já recebeu do Senhor, e que você adquira ferramentas poderosas em Deus, poderosíssimas, para enfrentar lutas circunstanciais que são constantes nas nossas vidas. E você vai entender até o final desta palavra e ver que é uma realidade. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que nós vamos explorar por algum tempo, chamado Por 7 Caminhos Fugirão. Qual é o tema? Deuteronômio capítulo 28, versículo 7, fala assim para nós: o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. É uma boa notícia ou não é? Opa! O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Só para você se situar, o livro de Deuteronômio é o livro em que o povo de Israel já tinha atravessado o deserto durante 40 anos, e agora eles chegam nas margens da entrada da terra prometida. Eles chegam no local que a Bíblia chama de Campinas de Moabe, que era um outro país. Na frente tinha o rio Jordão, e depois tinha a terra para que eles pudessem tomar posse da mesma. Então ele estava ali no limiar da terra prometida, a última parada depois de 40 anos de jornada. Passaram ali muito tempo, passaram meses ali, até porque o Senhor determinou que eles se preparassem para passar para o outro lado. E o povo não teve muita pressa, diferente da saída do Egito. Por quê? Porque na saída do Egito o inimigo vinha atrás, então eles tiveram que sair correndo, né? Aqui era diferente, o inimigo estava do outro lado do rio, eles iam atravessar para enfrentar o inimigo. E quando eles chegassem do outro lado, eles iam encontrar um mosaico de povos, muitos povos que moravam do outro lado. Mas a Bíblia destaca alguns. Diga comigo, toda vez que a Bíblia dá um destaque, quer me ensinar algo. Nada na Bíblia é por acaso, querido, nada. Quando a Bíblia ressalta alguma coisa,
é porque Ele quer nos ensinar algo. Muitas vezes é um nome de uma pessoa, é um nome de um lugar, é o nome de um povo, aí a gente muitas vezes tem até preguiça de ler, né? Eu não vou pedir para você levantar a mão, para não ficar feio, mas sabe aquela vez que você está lendo a Bíblia, quando você chega lá na genealogia, você pula? Graças a Deus que você não faz mais isso, né? Mas antigamente fazia. Olha para o irmão do lado e diz assim, que coisa feia. Mas hoje você não faz mais, está tudo certo, tá bom? Então, mas cada nome daquele, Deus quer nos revelar alguma coisa. Então, quando o povo foi chegar na outra terra, do outro lado, tinham muitos povos, mas o Senhor destacou 7. Por que 7? Porque os 7 povos que Deus destacou, eles não representavam apenas um povo, mas uma regência espiritual que governava aquele povo, que moldava o comportamento daquele povo, e o que Deus queria dizer é o seguinte, olha, quando vocês passarem por lá, não deixe o inimigo moldar o comportamento de vocês. Não deixe que ele venha ditar regra como vocês têm que viver, mas sim sigam a instrução da palavra de Deus. Esses povos, como eu falei, eram regência, aponta para regências espirituais, aponta para uma completa dispersão dos inimigos. Eles vêm com confiança, e a Bíblia ainda deixava bem claro, cuidado, que na hora que vocês enfrentarem eles vêm com confiança, vêm pegando pesado mesmo, mas na hora que você se posicionar, fizer o que, querido? Você vai ver que eles vão fugir por 7 caminhos. Quer um exemplo bem clássico? Bem clássico. Você chega no portão de uma casa para falar com alguém, aí sai primeiro um pincher. Como é que ele sai? Tocando terror, né? Antes de você ver, você já até dá uma recuada no portão. Você acha que vem uma gangue de cachorro lá de dentro, né? Aí aparece aquele coisinha desse tamanho, tremendo, parece que está com mal de Parkinson. Aí quando você bate o pé para ele, o que é que ele faz? Ele não sabe nem para onde ele vai. Dá cabeçada na porta, sai por tudo que é lugar. Assim era o que Deus está dizendo. Olha, quando os inimigos vierem contra você, eles vêm que nem um pinte, assim, tocando terror. Mas se você se posicionar, meu irmão, eles vão ter que sair por 7 caminhos diferentes. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, por que é que cada ataque do inimigo contra a sua vida, ele tem que sair por 7 caminhos? Diga assim, porque Deus me ama. Ah, você não está acreditando. Por quê, querido? Porque Deus me ama, e sabe o que Ele quer fazer com você? Ele quer ter legalidade na sua vida para te abençoar mais do que para o outro. Como assim, pastor? Deus não faz acepção de pessoas. Isso, Deus não faz acepção de pessoas, Ele olha todo mundo igual. Mas aquele que se apresenta diante do Senhor, quem se faz visto, se faz lembrado. Por isso que a gente tem que se apresentar diante de Deus com ousadia, pelo novo e vivo caminho, como diz a sua palavra. Então, quando Deus quer abençoar alguém, Ele permite muitas vezes até alguns ataques do inimigo. Mas se você tem conhecimento da palavra, está alicerçado no Senhor, pode vir um ataque que vier, você se posiciona diante dele. Por quê? Porque na hora que ele vem com o objetivo de trazer algum prejuízo para a sua vida. E por que ele sai por 7 caminhos? Porque a menor restituição de Deus para a vida de quem obedece a Deus e a sua palavra é 7 vezes mais. Amém? E isso não para aí não. Tem restituição do Senhor que é 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. A menor restituição de Deus são 7 vezes mais. Por isso ele vem por um caminho e ele tem que ele mesmo fazer o trabalho de volta, abrindo 7 caminhos para o Senhor restituir aquilo que foi tirado da sua vida. Alguém recebe isso, meu irmão? Receba, em nome de Jesus. Quando esse texto foi escrito, que o inimigo sairia por 7 caminhos, foi escrito por um grande homem de Deus chamado Moisés. Mas se você não sabe, Moisés, ele não escreveu apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, que são extremamente importantes, que nós chamamos de Pentateuco, os judeus chamam de Torá. Mas Moisés também era um salmista, e ele escreveu alguns salmos na Bíblia. E tem 2 salmos que ele escreveu na sequência, querido, que são tremendos, maravilhosos, que você vai entender, e até tem tudo a ver com isso aqui.
o Salmo 90 e o Salmo 91. O Salmo 91, aquele que o pessoal usa como místico, né? Que pega, põe na estante, com a página aberta, fica amarela. Ainda bem que tu não faz mais isso, né? Olha para o irmão do lado e diz assim, não me parta a cara de vergonha, que tu não faz mais isso. Esses dois salmos, entre outros, foram escritos por Moisés. E até numa sequência. No Salmo 90, Moisés ele faz uma oração de agradecimento a Deus. Ele agradece dizendo, Senhor, Tu és meu refúgio, Tu és o Senhor que me protege. Senhor, me dá um coração sábio para eu saber contar os meus dias na face da terra. Ele faz toda uma oração e depois no 91 ele começa uma instrução. É como se alguém chegasse aqui, como eu cheguei hoje, fiz uma oração de agradecimento a Deus e agora eu comecei a ensinar a palavra para você. Exatamente o que Moisés fez. A oração, o Salmo 90 e o 91, uma instrução. Então o Salmo 91, que a maioria das pessoas não sabe, foi escrito por Moisés, não foi escrito por Davi, dentre outros. E ele com muita experiência, ele está falando, dando uma receita do sucesso. Eu falei para você, final de caminhada, 40 anos de deserto para entrar, e ele começa a instruir dizendo assim, gente, sabe por que é que a geração passada, todo mundo que murmurou, morreu no deserto, sabe por que é que eu ainda estou aqui hoje? O segredo é que eu me refugiei na sombra do Altíssimo. O segredo é esse, e é o segredo que ele está dizendo para nós. E ele vai dizer ainda mais, sabe por que é que você precisa se refugiar na sombra do Altíssimo? Porque assim como você vai enfrentar 7 povos ali perigosos, cada um movido por uma regência espiritual, durante toda a história da humanidade, haverão 7 regências espirituais que lutam todos os dias para destruir o ser humano. Mas se você se refugiar no Altíssimo, nenhuma delas terá êxito contra a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar, sobre essas 7 regências, e que nós vamos aprender como cada uma delas nós podemos vencer. Moisés, ele mostra isso no Salmo 91, versículo 1 e 2. Ele chega a dizer, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. Então ele está dizendo, olha, se você habita no esconderijo do Altíssimo, não é quem corre para lá no dia da aflição, não é quem tem um problema, vai lá se esconder do problema, não é aquele que faz um passeio de vez em quando, mas aquele que decidiu habitar, olha, ele está protegido, ele está guardado, é lugar de refúgio, é lugar de fortaleza, é lugar de confiança. Por isso ele nos recomenda habitarmos. Esse salmo, querido, é Moisés dando a grande dica, dizendo assim, o meu sucesso parte de eu ter, nos momentos mais temíveis da minha vida, quando vieram contra mim, eu estava bem guardado, eu estava bem protegido, eu estava no esconderijo do Altíssimo. Esse salmo, ele é um salmo de proteção. Ele fala de proteção, e ele também é um salmo messiânico, ele também aponta para Jesus, ele também começa a revelar algumas coisas de quando Jesus viesse na terra. Por isso que mais na frente, no mesmo salmo, no versículo 11 e 12, ele diz assim, porque aos seus anjos, quem? O Senhor, né? Porque o Senhor aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos, ele te sustentará nas suas mãos para que não tropece em alguma pedra. Eu estou lendo o Salmo 91, palavras de Moisés. Mas quando você chega na história de Jesus lá no Novo Testamento, esse versículo vai aparecer de novo. E quando que ele aparece de novo? Alguém falou esse versículo para Jesus no Novo Testamento. Eu vou ler de novo para você se lembrar aí, ó. Porque aos anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para te sustentar as mãos, para que os teus pés não tropecem em nenhuma pedra.
Quem falou esse versículo para Jesus? Na tentação. Na segunda tentação contra Jesus, das 3, na segunda ele leu esse versículo. Está vendo que versículo aberto na estante não funciona? O cara abre o Salmo 91 na estante para tentar expulsar demônio. O demônio leu para Jesus. Porque ele não tem medo de uma Bíblia aberta na estante. Ele tem medo quando a palavra está dentro do seu coração. Porque quando ele sabe que a palavra de Deus está dentro do seu coração, ele não se mete a besta com você. Por quê? Porque na hora que você tira do coração e declara, você fulmina ele. Então, Bíblia, palavra de Deus, não é para ficar pendurado distante, meu irmão. É para guardar no coração, na mente, saber. É para isso que tem a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado, ele venceu em 40 dias o que o povo de Israel demorou 40 anos para vencer. Eu pensei que já era hora do baile. Fazer propaganda da minha esposa? Não estou entendendo. São as falhas técnicas. É para dar como é? É para poder dar uma animada. Está tão chato assim, gente, que está precisando dar uma animada. Vamos voltar aqui para a palavra. Assim essa era a vinda do Senhor. Pelo menos perceber, foi embora. Mas calma que não foi a vinda, estamos todos aqui. Suspira aí, está tudo tranquilo. Então Jesus venceu em 40 dias o que o povo demorou 40 anos para vencer. Jesus ele foi levado ao deserto, foi tentado, e as mesmas tentações que o povo passou durante 40 anos no deserto e pisando na bola, caindo em algumas delas, Jesus passou ileso. Por quê? Porque ele usou a palavra de Deus para vencer todas elas. Em Mateus capítulo 4, versículo 6, ele disse: se o Filho de Deus atirar-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás ao teu respeito para te guardar, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçar em algumas pedras. Satanás falando para Jesus. Olha, está escrito lá. Ele só não falou assim, está escrito no Salmo 91, versículo 11 e 12, porque naquela época a Bíblia ainda não tinha essa divisão didática, porque hoje nós temos para melhor entendermos a palavra. Então, querido, diante de tudo isso, já falei para você de regência espiritual tal, eu quero resumir da seguinte forma: você não precisa ser especialista sobre o assunto anjos e demônios, tá? Você precisa saber que eles existem. Isso é um fato. Anjos existem, demônios existem. Mundo espiritual existe, é uma verdade, é uma realidade. Influencia demais o nosso mundo físico. Você sabia que existem regências espirituais que regem o seu dia, ou pelo menos tentam reger o seu dia, todo dia atacam você? Eu não estou dizendo isso para colocar medo em você, porque quem conhece a palavra de Deus não tem medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor de Deus arranca de nós todo medo, todo nível de medo. O meu objetivo aqui não é trazer medo para você, mas é te trazer conhecimento, entendimento, para você saber mais facilmente vencer esses ataques contra você todos os dias. É te capacitar com entendimento para que você saiba como lidar com o mundo espiritual. Isso é uma grande verdade, querido. Com o passar do tempo, os nomes desses seres espirituais, eles vão mudando conforme a influência, o idioma, a cultura do lugar, eles vão mudando. Antigamente, para se ouvir falar de um espírito maligno, as pessoas precisavam buscar algum lugar que mexesse com as questões espirituais. Eram coisas veladas, eram coisas caladas, mas hoje em dia os ataques do inferno estão tão descarados que eles se apresentam para as pessoas e por falta de conhecimento bíblico tem gente que abraça essas regências achando que está abafando, quando acaba está sendo eliminado. Vou lhe dar exemplo. Hoje em dia, querido, esses dias eu fiquei assustado em ver que lançaram uma paleta de maquiagem com o nome de um demônio. Já tem mulher pensando assim, será que não é a minha?
Tem que dar uma olhada lá. Mas lançaram. E as pessoas vão pegando assim. Esses dias eu estava em casa, mexendo no celular, aí apareceu lá um novo jogo, não sei o que mais, melhor do que Demônios. Eu digo, epa, que história é essa? Um jogo com o nome de um principado maligno colocado lá. E aí o pior de tudo não é nada. É que eu fui dar uma olhada, até para ter entendimento, idade mínima, 5 anos para jogar. Um jogo para jogar no celular, para criança a partir de 5 anos, descaradamente com o nome de um demônio. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Ontem nós tivemos um tempo muito especial, fomos em Cachoeira Paulista, na nossa igreja, e estava lá uma pastora de um conhecimento extraordinário, a pastora Raquel, e ela também é psicanalista. Ela trouxe um dado que eu fiquei chocado. Está disparando no Brasil o número de clínicas de desintoxicação. Aí você vai dizer, de droga, de entorpecente? Não, querido, de tela de celular. Para crianças. Vou repetir, pais. Porque muitas vezes nós falamos, o indivíduo ele espera a desgraça chegar na casa dele para poder lhe dizer, é verdade. O sábio, querido, o inteligente, ele aprende com seus erros. O sábio, ele vê o erro dos outros, ele já se prepara. Hoje, no Brasil, estão se multiplicando o número de clínicas. Não é só de consulta, é de internação de crianças viciadas em telas, que precisa passar por processo de desintoxicação semelhante ao usuário de entorpecente. Pais, tenham amor e misericórdia pelos seus filhos. Não coloquem uma tela para substituir, porque você sabe que quando você está mexendo no seu celular, ali nas telas, vendo alguma coisa, é muito comum entrar uma propaganda, sim ou não? E quando seu filho está olhando, não entra também? Que tipo de propaganda que entra lá? Muitas vezes demoníacas. E os pais estão achando, não, por causa que quando eu coloco em teste a criança, eu fico livre. Querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje que Deus nos deu um batismo aqui de você voltar a ser pai e mãe raiz. Vai jogar bola com seu filho, vai brincar de casinha com sua filha. Vai. Você pai, homem, brinca de casinha com a sua filha. Como eu sentei às vezes para sentar lá com a minha, fazer comidinha, às vezes fazer umas comidinhas lá que eu tinha que comer junto. E comia, arrumava, fazia aquela tenda dentro da casa, né? E botava uma cadeira aqui, uma cadeira lá, amarrava um fio no meio, colocava um lençol, fazia uma cabaninha. Querido, está precisando, porque a tela estão viciando, intoxicando os nossos filhos. Não é à toa que é muito comum uma criança, quando não tem tela, você percebe que ela não para. Ela fica o tempo todo se movimentando, ela fica se mexendo, ela não tem mais controle. Sabe por quê? Porque o excesso de tela está dando mais informação na mente do seu filho para a idade que ele tem. E todo excesso é prejudicial. Todo excesso é prejudicial. Hoje, já diz Augusto Cury, um dos homens mais renomados no mundo dentro do campo da psicanálise, da psicologia e principalmente da psiquiatria, que hoje uma criança tem mais informação do que um imperador romano na sua época. E você acha, não, porque isso é bonito, é lindo. Não, não é, querido, isso é prejudicial. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. O seu filho pequeno, ele tem um nível, tem um limite na mente dele para absorver conhecimento. Deixa ir no seu tempo. Não tenta acelerar. Não tenta. Há uma outra síndrome nesse tempo que tem crianças que estão tão viciadas em telas que elas aprendem
falar um outro idioma e não consegue desenvolver a sua língua materna. Não é nem tema aqui da palavra, mas Deus ontem eu fiquei muito preocupado com isso. Eu digo assim, eu vou avisar lá na igreja. Quem quiser, guarde. Quem não quiser, pague seu preço depois. Porque, querido, nem tudo que aparece diante de nós é bênção. Tem coisas que a gente precisa ter limite. Pense da seguinte forma, seu filho, quando pequeno, ele pode amar carros, mas ele não pode dirigir um carro. É a mesma coisa. Seu filho pequeno, ele tem um limite de conhecimento e aprendizado. Não porque o meu filho é superdotado. Não, pode ser que ele seja super bombardeado de informação. Põe na mão nas minhas palavras, se seu filho for superdotado, glória a Deus. Tomara que ele se torne um grande cientista, ache cura para doenças que hoje não tem, construa espaçonave para a gente passear no espaço, se quiser me dar carona eu até vou junto, não tem problema. Tomara mesmo que seu filho seja extraordinário na terra, profetizo que ele será extraordinário na terra, mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo. E hoje eu ainda fiquei mais preocupado ainda, porque eu peguei esse dado, fui fazer uma pesquisa, e só no estado de São Paulo, já existe mais de 100 clínicas. Só no estado de São Paulo, mais de 100 clínicas, sem contar as clandestinas, de desintoxicação de criança pelo excesso de telas. Muito cuidado. Muito cuidado. Amém? Essa hora não dá nem para dizer amém, né? Mas entendo, o que eu estou te falando não é nenhuma crítica, é amor para você e para sua casa. Vamos voltar para a palavra? Não deixou de ser palavra de Deus também, né? Mas vamos voltar para cá. Então, hoje em dia, os espíritos malignos não se escondem mais. Eles se apresentam em nome de jogos, como eu falei, de maquiagem, em marcas de perfume, esmalte, videogames, filmes, né? E vai levando como fosse normal. Não, porque é um filmezinho de bruxaria. Não, porque o bruxinho é tão bonitinho com o óculos redondo. Querido, aqueles filmes traz iniciação de uma espécie de bruxaria milenar chamada Wicca. Cuidado. Ah, pastor, mas isso é muito radicalismo, é muito fanatismo. Querido, eu só instruo a palavra, a decisão é sua. Eu não mando na sua vida, na sua casa, eu só instruo com a palavra. Tá bom? Então, antigamente, era preciso a pessoa buscar livros de bruxaria, antiga cabala, outras coisas assim. O cardápio hoje é amplo, com facilidade. E tem gente abrindo portas e recebendo, achando que está tudo certo. A minha ideia aqui, querido, não é valorizar esses espíritos malignos, muito menos provocar medo em você, como eu já falei. Mas é aguçar o seu sentido para essa realidade. Diga comigo, o mundo espiritual existe e é formado por anjos e demônios. Isso é uma verdade. Não é porque eu não vejo que não existe. Alguém está vendo o ar aqui? Mas ele existe? É a mesma coisa. É o melhor exemplo que eu posso te dar. O fato de eu não ver não quer dizer que não existe. Tá? E como é que no mundo espiritual trabalha? Os espíritos malignos, eles sempre trabalham por um caminho chamado medo. Qual é o caminho? Medo. Porque quando você tiver medo, você fica, não, pastor, eu não quero nem ouvir esse negócio, eu não quero mexer, não sei o que mais. Ele vai mandar enganar você. Agora, no dia que você tiver conhecimento, quem vai ficar com medo é ele. Quem vai ficar com medo é ele. Então, em vez de você absorver o medo desses espíritos, tenha conhecimento para que ele tenha medo de você. É assim que funciona, querido. Tá? Então, quando o povo esteve lá no Egito, não era diferente. Quando Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, na verdade, em cada uma daquelas pragas, Deus estava desmascarando uma regência espiritual demoníaca que atuava no Egito. Você sabe por que Deus mandou passar o sangue nos umbrais da porta?
porque era justamente em toda a porta do Egito, era desenhado deuses nas portas. Aqueles desenhos que você vê até hoje, quando a gente fala sobre Egito, egiptologia, tal, você vai ver muitos desenhos nas paredes. Era comum na casa, toda a casa, ter 3 inscrições de deuses, que nada mais era que demônios. Quando o povo ser guardado, eles tiveram que passar por cima deles o sangue do cordeiro. Isso mostra o quê? Que é pelo sangue do cordeiro, é pelo sangue de Jesus, que você está protegido contra toda investida do inferno contra a sua vida. Amém? Moisés no deserto, querido, ele escreve o Salmo 91 para nos dar uma visão aberta a respeito desses espíritos malignos e como encontrarmos livramento. E será baseado nesse Salmo 91, que nós vamos ter aqui uma série de palavras. E eu quero convidar você para fazer um esforço, querido. Pastor, mas eu trabalho durante a semana, durante as próximas 7 quartas-feiras. Se programe, faça um esforço. Se você quiser, você vai conseguir estar aqui para nós conhecermos essas 7 regências espirituais que atacam a sua vida todo dia. Qual é o período, querido, que ataca contra a sua vida? Todo dia. E também nós vamos aprender como vencer cada uma delas em nome de Jesus. Aí você pode me perguntar, pastor, então por que falar a respeito dessas hostes espirituais se elas já foram vencidas? Por que falar a respeito do que já foi vencido? A Bíblia não diz que Jesus já venceu, cravou na cruz, nos libertou? Sim, já foram vencidas, mas elas já atacam as nossas vidas. Nós precisamos saber porque Cristo já venceu, parte dele ele já fez. Agora, você e eu, nós precisamos também vencer esses ataques malignos contra as nossas vidas. A parte de Jesus ele já fez, agora falta a nossa. Falta nós aprendermos para nós vencermos também. Pois a arma principal dessas astutas ciladas malignas contra as nossas vidas é o medo. Vou repetir. A principal arma do inferno é o medo, tá? E enquanto nós alimentarmos esse medo, eles vão prevalecer. Agora, quanto mais você conhecer a palavra de Deus, menos eles vão atacar a sua vida. São sem vergonha, vão apanhar e volta de novo, vai tentar de novo sua vida. Mas cada vez que vier, você vai estar mais respaldado na palavra e você vai dar uma surra maior neles em nome de Jesus. Ainda bem que tem 3 corajosos. O resto diz, pastor, não mexe com esse negócio não, pastor. Isso demonstra o tamanho do seu medo. Mas vamos vencer em nome de Jesus. Para entendermos isso, eu preciso dizer para você, os anjos, quem, querido? Existem e são reais. Anjos existem. Infelizmente, a religiosidade nos ensinou mais a acreditarmos que demônios existem do que no ministério dos anjos. Essa semana mesmo eu me deparei com uma pessoa que eu gosto muito dela e mora em outra cidade, e ela falando que faz parte de um ministério de libertação, porque o que atrai as pessoas a irem na igreja é quando faz culto de libertação que demônio manifesta. E eu fiquei olhando e disse assim, como é que é? Ele disse, na minha igreja não manifesta não. Por quê? Porque a gente não deixa de fazer espetáculo não. A gente já expulsa o nome de Jesus, ministra e tal. Aí eu fui dar uma explicação para ele sobre o assunto. E eu peguei e disse assim, só me responde uma coisa. Você está falando que você faz culto de libertação, muita gente vai lá, fica em processo, aquele negócio todo, atrai gente. Eu digo assim, mas a igreja cresce? Não. Há quanto tempo vocês não fazem um batismo? Ele, uns 2, 3 anos. Eu digo, então alguma coisa está errada. A gente precisa entender que eles existem. Agora precisa também se posicionar. Nós como crentes em Jesus Cristo, conhecedor da palavra de Deus, nós precisamos entender e valorizar muito mais do que os espíritos malignos, o ministério dos anjos. Anjos existem. A Bíblia diz que eles são seres espirituais, ministrador, criado por Deus, guarde bem essa informação, para proteger toda a criação
inclusive o ser humano. Então, se eu perguntar para você, por que é que existem anjos? O que é que você vai me responder? Para proteger toda a criação, em especial a parte mais importante da criação, que é quem? Eu, você, o ser humano. Anjos não existe para ser adorado, ok? Anjos não é para você adorar. Anjo não é para você fazer pedido para ele, até porque ele não entende a sua linguagem. Como assim, pastor? Anjo só entende a ordem dada da boca de Deus. Ele entende a linguagem que Deus fala. Se você ficar pedindo para o anjo, ele vai olhar para você assim, eu não entendo. Eu não entendo. Aí você, como é que a Bíblia manda nós orarmos? Direto para anjo? Manda nós orarmos para quem? Para Deus. Porque Ele dará ordem aos seus anjos. Até Satanás sabia disso e tem crente que não sabe. Misericórdia. Disfarce, faz de conta que você olha para o irmão e diz assim, pelo amor de Deus, está na hora de você se converter. Você ora para quem? Para Deus. E Ele dá ordem aos seus anjos. E aí, meu irmão, quando Ele dá ordem, o anjo vem de lá em alta velocidade, ao teu favor, lutar por você, louvado seja o Senhor. Então, quando você, a partir de hoje, ouvir falar sobre anjos, você vai entender, eles existem para proteger, diga proteger, tudo que Deus criou. E em especial, proteger a quem? A você, a nós, a sua casa. Proteger tudo que Deus criou. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos, eles são espíritos ministradores enviados por Deus para servir em benefício dos que hão de herdar a salvação. Alguém aqui vai herdar a salvação? Então, os anjos existem enviados por Deus para servir você. O Salmo 34, versículo 7 diz, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem. Você teme a Deus? Então tem anjo aí do seu lado. Que isso, pastor? Até arrepiou agora. Calma, gente. Se você teme a Deus, tem anjo aí do seu lado. Mas, pastor, tem um sentado aqui, outro aqui. Não esquenta, não. Ele não ocupa espaço, não. Mas ele está aí do seu lado. Aí vem aquela pergunta clássica. Ah, pastor, então eu tenho um anjo da guarda? Meu irmão, você não tem um anjo da guarda. Você tem miríades de anjos lutando ao seu favor, meu irmão. Basta você clamar para o céu que Deus manda quantos anjos for necessário ao teu favor. Você não tem um anjo da guarda, não. Você tem batalhões de anjos para te guardar. Amém? Muitos, muitos. A Bíblia diz que eles são milhares ao teu favor. Então, eles guardam aqueles que temem a Deus, aqueles que hão de herdar a salvação, daqueles que buscam o Senhor, eles estão para isso. Eu gosto muito de uma frase que diz a pastora Nancy, que tem anjos desocupados no céu querendo serviço. Isso, meu irmão, então clama a Deus que eles venham ao teu favor, para te abençoar. Clame a Deus, não ao anjo. Em Apocalipse capítulo 7, capítulo 9, mostra também que os anjos guardam a natureza. Em Apocalipse 7 diz que existem anjos que guardam os ventos. Eles controlam os ventos. Vai soprar para um lado, vai soprar para o outro. Apocalipse capítulo 9 diz que eles controlam as águas. Os mares, os rios, controlam. Por quê? Vento e água é criação de Deus ou não é? Lembra alguns minutos atrás que eu falei que anjo existe para proteger o quê? A criação. Então tudo que tem na criação, Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Água, vento, mata, tudo. Tem. Agora, o principal alvo de Deus com os seus anjos é proteger aqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor. Deus dá ordem aos seus anjos ao seu favor, ao seu respeito, ok? Quando Jesus ele veio à terra, querido, encarnado como ser humano, eu já disse para você, o próprio diabo lembrou disso, porque Deus dará ordem para te guardar, ao teu respeito, para guardar, inclusive Jesus, em todos os seus caminhos. Em resumo, diga comigo, os anjos existem
Fala com vontade. Os anjos existem, são reais e trabalham para guardar, proteger tudo que Deus criou, especialmente quem? Diga a mim. Eu. Tem anjos no céu mandados por Deus para guardar você. Sabe por que você está vivo hoje, querido? Porque Deus deu ordem aos seus anjos ao seu favor. Porque hoje pode ter certeza que teve ataque do inimigo contra você. Só que Deus já mandou o anjo, já protegeu você, já guardou. Por isso você está aqui e vai aprender ainda mais a usar as armas espirituais poderosas em Deus para vencer todo ataque do maligno contra a sua vida. Amém? A Bíblia fala tanto sobre anjos que a Bíblia chega a dizer em Êxodo capítulo 23, versículo 20, que existem anjos até para ajudar você a alcançar o seu destino. Vamos apelidar esse anjo de anjo GPS. GPS não diz o seu destino? Né? Então existe anjo. Eu vou sair daqui e vou dizer, não, porque o pastor falou que tem anjo GPS. Eu falei isso? Eu disse que nós íamos apelidar o anjo. Pastor, pode colocar apelido em anjo? Pode, meu irmão, fique à vontade. À vontade, só cuidado com o apelido. Então vamos lá, Êxodo capítulo 23, versículo 20, Deus falando para Moisés, disse assim: eis que envio um anjo diante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que tenho preparado. Então, até quando você... pastor, então eu posso orar antes de sair de casa, você pedir assim, Senhor, manda os teus anjos para proteger, para guardar, para direcionar, para que eu chegue em paz no meu caminho? Deve, meu irmão. Você só não pode, você deve pedir. Senhor, dá ordem aos teus anjos para proteger, para guardar, para livrar, para que eu chegue em paz, para que nenhum mal aconteça, nenhum acidente aconteça. Você pode orar e deve, meu irmão. Tem anjo no céu desocupado querendo ordem, meu irmão, ao teu favor. Então peça. Pastor, e se eu não pedir, Deus vai mandar? Ele pode até mandar, mas Deus respeita o seu livre-arbítrio. Por isso nós precisamos pedir, peça e Deus dará ordem ao seu respeito para guardar você e proteger. Então quando você for sair da sua casa, faça uma oração e diga, Deus, manda os teus anjos para proteger, guardar, tirar as pessoas imprudentes da minha frente, os motoristas ruins de roda, tira, Senhor, e me abençoa, leva, Senhor, em paz ao destino que eu tenho que ir. E Deus vai fazer isso para você, amém? Esse texto de Êxodo 23, 20 que eu li para você, é um texto-chave na história de Israel, pois o Senhor está prometendo que enviará um anjo para proteger o cumprimento da sua palavra. Eu chamaria o anjo do destino, como eu falei para você, que eu já até apelidei aqui de um GPS espiritual. Então Deus, quando você busca Ele, clama ao Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos para levar você ao destino, ao propósito que há para a sua vida. Os anjos, querido, eles cuidam de nós. Qual é a peça mais principal da criação? Diga eu. Deus cuida os anjos, por ordem de Deus, cuidam de você antes do seu nascimento e até depois da sua morte. Porque quando o ser humano morre na terra, o corpo volta para a terra. O espírito volta para Deus. E a alma fica por aí, vagando. Olha para o irmão e diz assim, tu é crente, tu não acredita nisso, né? Pelo amor de Deus. Os anjos cuidam da nossa alma até depois da morte. Que é isso, pastor? Está duvidando? Vamos para a Bíblia. Vamos ver se está certo isso. Lucas capítulo 16, versículo 22. Tem esse texto aí? Lucas 16, 22. Aconteceu que morreu Lázaro e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Então, quando, essa aqui está falando de Lázaro e o homem rico. Quando Lázaro morreu, os anjos levaram a sua alma até o seio de Abraão. Então, o anjo cuida de nós, querido, desde antes de nascermos, durante toda a nossa vida e até depois da morte. Não se preocupe que a sua alma não vai ficar vagando por aí, não vai ficar perdida, não vai errar o endereço e bater lá na porta do inferno.
Deus dá ordem aos seus anjos para conduzir a sua alma até o lugar adequado. Não é à toa que eu li para você anteriormente que os anjos trabalham para aqueles que hão de herdar a salvação. Sobre os anjos, querido, nós já entendemos bastante. Que precisarmos, outra hora, se você quiser, eu falo um pouquinho mais. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre os demônios. Tem gente que já segura na cadeira assim. Calma, gente. Queima ele, né? Então, sobre o anjo, nós já entendemos, precisamos de entender também que os demônios existem e o serviço deles é o oposto dos anjos. Então, recapitulando, os anjos existem para guardar e proteger o quê? A criação, inclusive o ser humano. Se eles trabalham, os anjos, para proteger, os demônios trabalhando ao contrário, eles trabalham para destruir. Destruir, não é à toa que demônio na Bíblia é chamado de destruidor. Então, enquanto os anjos existem para proteger tudo que Deus criou, os demônios procuram destruir tudo que Deus criou. Inclusive, se os anjos guardam a peça mais importante da criação, que era o ser humano, os demônios eles tentam destruir a principal peça da criação, que é o ser humano. Por isso que nós chamamos de batalha espiritual. Se você quiser entender mais sobre isso, que eu não vou entrar muito nesse detalhe, nós vamos colocar no grupo da igreja um link de uma mensagem pregada pelo nosso apóstolo sobre anjos e demônios. Ele vai dar muitos detalhes lá, precioso material, assista, vai ser uma bênção para a sua vida, tá? Mas deixa eu adiantar aqui, quem são então os demônios? Os demônios são seres espirituais destituídos da presença de Deus, que foram expulsos da presença de Deus. As suas origens são muito discutidas, mas a corrente, existem várias teorias, mas uma das mais aceitas é que os demônios são os anjos decaídos, que caíram junto com Satanás, quando Satanás se rebelou. Um terço dos anjos se aliaram a ele, foram expulsos do céu, perderam seu estado original, foram tirados da presença de Deus e se tornaram espíritos malignos, regência. Por isso que a Bíblia chama de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, porque um dia foram angelicais, mas como não guardaram o seu estado, acabaram sendo expulsos e agora, por revanchismo, tentam destruir o que Deus fez de especial. Mas independente da origem, o certo é uma coisa: os demônios também existem, buscam destruir tudo que Deus criou, em especial eles querem destruir quem? Agora tem coragem de dizer eu? Eu, você. Por que o silêncio, gente? Na hora de dizer assim, o anjo vai me proteger, quem o anjo quer proteger? Você bate no peito assim, eu. Aí na hora que eu pergunto assim, e os anjos querem destruir quem? Ele. Não, você também é o alvo dele. Ele também quer destruir sua vida. Só que nós vamos aprender aqui, com base no Salmo 91, a vencer todas as investidas dele contra a sua vida, em nome de Jesus, aleluia. O Salmo 91 descreve, queridos, 7 demônios que lutam todo dia contra a sua vida. Eu vou colocar o nome de cada um aqui na tela e você vai dizer se ele luta ou não contra a sua vida. Tá? Cada um deles, querido, só podem ser vencidos pelo poder da palavra. E quem são esses 7 demônios, essas 7 regências que todo dia lutam contra a nossa vida para tentar trazer de alguma forma prejuízo? Eu não vou ler o texto, mas já vou adiantar. A Bíblia diz que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro fala do quê? De uma armadilha que se colocou para o passarinho ir lá e colocar o pezinho e alguém prender ele. Isso é uma cilada. Você é atacado ou não por cilada todos os dias da sua vida? Tem gente que caiu na cilada, até agora o Brasil inteiro está pagando o preço. Pensava que era amor, mas era cilada. Dentre outras, que todo dia aí tem. Então, os demônios todos os dias eles tentam trazer ciladas contra as nossas vidas. Mas quarta-feira que vem, você vem aqui que eu vou te ensinar
a vencer todas as ciladas do inimigo contra a sua vida. E você não cairá nela, pelo contrário, você sairá mais do que vencedor. Ele pode vir por um caminho trazendo cilada, mas vai fugir por 7, deixando portas abertas para Deus te abençoar. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Segundo, que todo dia luta contra as nossas vidas, peste perniciosa. Isso fala de quê? Ruína. Todo dia os espíritos malignos tentam não arruinar a sua vida. Gente, estão com medo? Passa aqui que eu vou ungir você, vai acabar com esse medo. Eu falei, eu adiantei lá atrás. Eles trabalham em cima de medo. Não tenha medo, tenha autoridade no nome de Jesus. Todos os dias eles vêm por um caminho tentar arruinar a sua vida, arruinar o que você tem, seu trabalho, seu negócio, a sua família, as suas convivências, mas eles vão fugir por 7 caminhos. Na autoridade do nome de Jesus, nenhuma ruína fará parte da sua vida, e se Deus permitir, é porque Ele quer te dar restituição ainda maior. Terceiro, terror noturno. Alguém aqui já teve pesadelo? Até na hora que você dorme, tem demônio querendo aterrorizar você. Então, antes de dormir, você vai pedir o quê? Senhor, manda os teus anjos para proteger, para guardar. Porque eles vão tentar terror noturno contra você, tentar tirar a tua paz, trazer pesadelo, tirar o teu sono, trazer insônia. Mas o Senhor vai dar ordem aos seus anjos. E você vai deitar, e você vai dormir que nem um anjo suíno. Coitado quem estiver do seu lado. Mas não vai ter terror noturno na sua vida, em nome de Jesus, amém? O anjo suíno é por minha conta, tá? Não tem na Bíblia não. 4, seta que voa de dia. Mas pastor, não bastava de noite, não, de dia também. Seta que voa de dia, isso fala de ameaças. Você passa ou não passa por ameaças? Todos os dias. Todos os dias. As ameaças podem vir por um caminho, mas por 7 fugirão em nome de Jesus. 5, peste que se propaga nas trevas. Isso fala do quê? Dos perigos invisíveis. Querido, você não imagina quantos perigos você passa por dia e quantos livramentos Deus te dá que você nem percebe. Você nem percebe. Vou lhe dar um exemplo. Sabe aquela coisa que você vai fazer durante o dia e parece que deu errado? E aí, quando você não era crente, estou falando lá de trás, você xingava, esperneava, chamava palavrão. Olha para quem está do seu lado e diz assim: eu não acredito que você fazia esse papelão. Mas isso passou. Hoje você tem a boca santa, e na hora que a coisa dá errada, você diz assim: glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aquele que trabalha em obra, que vai dar uma martelada no prego e acerta no dedo. Sabe por que quando bate assim, a maioria põe logo o dedo na boca? É para não falar besteira. Então tapa logo a boca. Mas quando tirar, tu diz assim: aleluia. Dentre outras coisas, são justamente o que? Os perigos invisíveis que todos os dias vêm contra as nossas vidas. Porque aquilo que fica dentro das trevas você não consegue ver. Mas o Senhor, que é a luz, Ele dá ordem aos seus anjos para proteger você dos perigos que vêm contra a sua vida. Eu já contei aqui, mas deixa eu só abrir um parênteses. Uma vez eu saí para pregar em Pindamonhangaba, e quando eu entrei na rodovia Presidente Dutra, o pneu do meu carro furou, eu estava bem em cima do horário, e tentei trocar o pneu, só que era bem estreito o acostamento, e não tinha espaço, carros passando do meu lado. Eu tive que chamar o guincho, tive que ligar lá para o pastor, avisando que eu não ia chegar a tempo. Tirou, e passou um carro do meu lado, e ali o anjo ficou entre eu e o carro, porque senão eu ia ser atropelado.
Na hora que eu fui olhar o pneu, o cara passou do meu lado. Quando eu cheguei na entrada de Pindamonhangaba, tem uma área lá que é mais alta, do nível da rodovia para baixo. O carro que passou do meu lado em alta velocidade, que quase me atropela, tinha virado e estava lá embaixo com os pneus para cima. E naquela hora o Espírito Santo falou, era para você estar lá, mas eu furei teu pneu lá atrás, para você não estar lá. Então, meu irmão, quando as coisas não der certo na sua vida, clame ao Senhor. Não chama palavrão não, agradece, porque muitas vezes foram ataques invisíveis contra a sua vida, que Deus te protegeu. Amém, queridos? Dá um golinho d'água. Sexto, mortandade que assola ao meio-dia. Qual é o momento do dia que mais dá vontade de desistir? Meio-dia. Mas isso não aconteceu só com você não, aconteceu até com Abraão. Sabe aquela história que Deus pegou Abraão dentro da tenda, colocou a mão na costa dele, saiu empurrando ele para o lado de fora e diz assim, conta as estrelas do céu, era meio-dia, só lê o texto. Abraão entrou desistido, a não confiar nem mais nas promessas de Deus. Deus pegou e empurrou ele lá para fora e diz assim, conta as estrelas do céu, mandou contar meio-dia as estrelas do céu, e a areia do mar. O cara estava no deserto, o mar estava a quilômetro de distância. Por que Deus mandou ele fazer isso? Porque ele dizia assim, Abraão, aquilo que hoje parece impossível para você, amanhã vai ser uma realidade na sua vida. Era isso que o Senhor estava querendo dizer para ele. Então, querido, desistência todo dia, bate ou não bate na sua porta? Mas você vai vencer todas elas em nome de Jesus, e ainda vai ter 7 caminhos de bênção para trazer sobre a sua vida. E por último, as pragas. Praga fala de calamidades. Esses dias nós vimos, querido, ontem e hoje toda vez que eu lembro eu faço uma oração de agradecimento a Deus. Você ainda não percebeu que as calamidades estão cercando o nosso município e nós estamos vencendo? Calamidade assolou nossos irmãos de Paraty. Quinta-feira assolou nossos irmãos de Guaratinguetá, e até agora estamos vencendo em nome de Jesus. Mas se vier, vai sair por 7 caminhos também, em nome de Jesus. Porque as calamidades acontecem, mas quando você está firme no Senhor, pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos haverá restituição de Deus na sua vida, em nome de Jesus. O Salmo 91, querido, revela essas 7 regências que tentam lutar todos os dias contra as nossas vidas. Ciladas, ruínas, terror noturno, ameaças, perigos invisíveis, desistências e calamidades. Mas a única regência que vence todas elas, que é superior a tudo isso, é você estar refugiado na presença do Altíssimo. Se você estiver refugiado na presença do Altíssimo, se você estiver refugiado em Deus, pode vir as ciladas, pode vir as ameaças, pode vir os terrores noturnos, pode vir, querido, a ruína, pode vir os perigos que vierem, as desistências, as calamidades, você vai estar protegido. Entendeu agora por que Moisés dizia assim, quando eu estou no esconderijo do Altíssimo, eu estou protegido na sombra do Onipotente, porque Ele é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Se refugie no Senhor e você vencerá todas as ciladas, todas as ameaças, tudo que vier contra a sua vida, em nome de Jesus. Todos os dias, querido, os inimigos, eles trabalham por turno. Tem demônio que trabalha de dia, aí vai descansar, vem os que trabalham à noite, vai descansar, mas você refugiado no Altíssimo, você está só olhando lá da torre segura, que é o Senhor, e dizendo, caiu mais um, foi-se outro, e você continua firme, vencedor, em nome de Jesus. Por isso, o segredo é se refugiar na sombra de Deus. O segredo é qual? Refugiar na sombra de Deus. O Salmo 91, versículo 1 mostra isso. Mostra um momento que essas regências, elas atacam ao redor da sua vida. Mas o salmista diz, se você estiver abrigado na sombra do Onipotente, é o lugar mais seguro que tem, meu irmão.
É o lugar mais seguro que tem, porque o Senhor, Ele guarda, Ele protege. Jesus uma vez fez até uma alusão dizendo assim, olha, como a galinha que guarda os pintinhos debaixo das suas asas. Quando você se refugia no Altíssimo, o Senhor, Ele coloca os braços dele de proteção e dá ordem aos seus anjos ao teu favor. O entendimento de Moisés aqui, querido, foi tremendo. E sabe quando que Moisés escreveu o Salmo 91? Para a inauguração do tabernáculo. Tem gente que, quando a gente não tem conhecimento, a gente faz com mais bagunça, né? O Salmo 91 foi escrito para ser cantado na hora da inauguração do tabernáculo. O que Moisés estava querendo ensinar? Gente, antes de ter tabernáculo, eu tinha uma tendazinha que todo dia eu orava e buscava a Deus. Lá eu era protegido. Agora Deus mandou fazer um tabernáculo para todo mundo entender que quem se refugia nele está guardado, está protegido. Amém, querido? Você está guardado e protegido no Senhor. A pergunta é, como podia um tabernáculo com paredes e cortina conter a presença de um Deus Todo-Poderoso? Deus aqui, sabe o que Ele fez? Ele se diminuiu, ele se resumiu para caber dentro de um tabernáculo. E aí você diz assim, poxa, mas quando Jesus veio na terra, ele mostrou que Deus se diminuiu ainda mais, se resumiu ainda mais. Um Deus criador dos céus e da terra, ele mesmo se impôs diminuir, encolher, para ficar do tamanho que cabe dentro do teu coração. Por isso que a Bíblia diz, Deus habita no alto e sublime trono, mas também Ele habita dentro de um coração contrito que busca Ele. Isso quer dizer o quê? Quando você se refugia no Altíssimo, o Altíssimo faz do teu coração uma habitação, e é de lá que saem todos os caminhos para a vida, é de lá que Ele te protege, é lá que você clama, e Ele responde você. Eu finalizo fazendo uma pergunta para você, uma não, duas. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? O que mais você tem medo na vida? E a segunda pergunta, qual é a sua luta hoje? Qual o seu medo e qual a sua luta? Do que mais você tem medo e com o que você tem lutado? Eu quero dizer uma coisa para você, querido, independente do medo e da luta, entre num propósito com Deus. Eu repeti, entre num propósito com Deus. Por quê? Quem entra em um propósito com Deus não precisa entrar em luta física. Vou repetir. Quem entra em propósito com Deus não precisa entrar em luta física. Quer um exemplo? Jacó está voltando para casa. Do lado de lá do Val do Jaboque está Esaú. Qual era o maior temor de Jacó? Quando eu chegar lá eu vou ter que lutar com Esaú, porque eu enganei ele. E ele estava esperando com 300 homens armados. Só que Jacó, antes, na travessia do Jaboque, ele lutou com quem? Com Deus. Agarrou e disse assim, eu não te largo enquanto não me abençoar. Quando ele saiu do outro lado, ele precisou lutar com Esaú? Não, então lute com Deus que ele luta com os teus inimigos. Tenha propósito com Deus que Ele cuida dos teus inimigos. Tenha propósito, tenha compromisso com Deus que Ele luta as tuas guerras. Você não precisa entrar em guerra física, você não precisa lutar contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Mas se você se refugiar em Deus, se você tiver propósito com Deus, se você tiver compromisso com Deus, você não precisa lutar contra pessoas, você não precisa arranjar encrenca, tirar satisfação, bater de frente com ninguém, porque o Senhor diz, a guerra não é tua, é do teu Deus, é Ele que guerreia as tuas guerras e te faz vencedor. Você precisa tão somente ter um propósito com Deus e se refugiar no Altíssimo. Pode celebrar o Senhor, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Fique em pé, querido, em nome de Jesus. Uma vez que você entra num propósito com Deus, você não precisa entrar em batalhas físicas. Uma vez que você entra em propósito com Deus, você não precisa entrar em batalhas físicas.
Eu quero te convidar, querido, para entrar num propósito, estar aqui nas próximas 7 semanas. E você vai ver que guerras que você tem lutado há muito tempo, Deus vai te dar vitória nessas 7 semanas em nome de Jesus. O medo que hoje você carrega com você, Deus vai te dar conhecimento, estratégia, autoridade. Você vai vencer nessas 7 semanas em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida que ao final dessas 7 semanas você vai poder declarar: eu não sou mais escravo do medo. A luta que você está travando até hoje, e parece que não tem saída, não tem solução, está querendo desistir, entre num propósito com Deus. Porque se você entra no propósito com Deus, Ele guerreia a tua guerra. Se você entra num propósito com Deus, você não tem que entrar em batalhas físicas. O Senhor entra por você. Eu quero te desafiar, querido, você sair daqui com um propósito definido. De vir aprender a vencer essas tentativas do inferno contra a sua vida. Para que você adiante a sua vida. Não seja mais escravo de medo, do pensamento do que é que vai acontecer amanhã. Será que eu vou ter recurso amanhã? Não vou. Será que eu vou estar bem? Vou estar mal? Vou estar doente? Não vou. Querer largar fora todos esses níveis de medo contra a sua vida. E as batalhas que você está tendo hoje, querido, que você não está conseguindo vencer. Faça um propósito com Deus e Ele vai entrar na guerra por você. Lute com o Senhor, se agarre com o Senhor, se refugie no Altíssimo e deixa que Ele dá ordem aos seus anjos para guerrear as tuas guerras, para entrar na guerra lá da tua empresa, da tua casa, da tua família, de pessoas contra você, ameaçando a sua vida, tentando trazer ruína, tentando trazer qualquer nível de calamidade. Mas uma coisa certa: tenha propósito com Deus e você não vai precisar guerrear contra ninguém, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos lá do céu ao teu favor. Enquanto você vai firmando um propósito com Deus, Deus está dando ordem lá no céu a anjos que estão descendo, querido, para lutar para você. Amanhã, quando você chegar no lugar que para você era terrível, no lugar que para você era desastroso, você vai ver que Deus já deu ordem aos seus anjos e vai mudar inclusive o ambiente. E você vai reconhecer a mão do Senhor ao teu favor. Se refugie no Altíssimo, se refugie na sombra do Onipotente. Ora, baixei, canta lá. Se você fizer um propósito com Deus, escute o que eu vou lhe dizer. Se você fizer um propósito e refugiar-se em Deus, o lugar que hoje é o lugar da tua vergonha, vai cumprir a palavra de Deus, será o lugar da tua dupla honra. O lugar que tentaram se levantar contra você para te envergonhar, será o lugar que Deus vai tomar você pela mão e vai exaltar, te colocar por cabeça e não por cauda. Creia. Você não precisa lutar contra pessoas, você não precisa sabotar pessoas como tentaram sabotar você, mas tenha um propósito com Deus, se refugie no Altíssimo, e Deus vai trazer um tempo de livramento, restituição na tua vida, de uma nova ordem do céu ao teu favor, um tempo de restauração. Eu creio e profetizo, e eu posso ver pelos olhos da fé. Neste momento, Deus está movendo os céus e mandando anjos ao teu favor. Está dando ordem do céu, anjos trazendo mensagem do céu, lutando ao teu favor, guerreando por você, trazendo restauração da sua vida. Assim como as estações obedecem à ordem divina, existe um tempo apropriado que Deus vai dizendo: agora é calor, agora é frio. Assim Deus está dando ordem do céu aos anjos, e eles virão lutar ao teu favor. Mas para isso, faça um propósito com Deus. Faça um propósito com Deus, de se refugiar nele. Em vez de você ir lá querer resolver suas guerras, se refugie no Senhor e deixe Ele lutar suas guerras. Faz um propósito de vir aqui aprender a se posicionar contra cada um desses ataques, de ciladas, de ameaças, de terror noturno, de calamidades, seja qual for, meu irmão, da desistência. E você verá que o Senhor vai dar ordem do céu aos seus anjos
ao teu favor. E você vai entrar numa nova dimensão. Você vai entrar na sua promessa. Na promessa que Deus tem para a sua vida. Chegou a hora de entrar na promessa que Deus tem para a sua vida. Mas o caminho é se refugiando na sombra do Altíssimo, tendo um propósito com Ele. O Senhor é que vai abrir o rio. Você vai atravessar em direção à sua promessa. E todo inimigo que se levantar, Ele vai dar ordem aos seus anjos para bater. Ninguém vai impedir de você alcançar a sua promessa. Ninguém vai impedir de você chegar no seu destino. Basta você se refugiar no Altíssimo e aprender com Ele a se posicionar em cada um dos ataques, porque a guerra não vai ser mais sua a partir de hoje. Se tiver alguém para entender isso, a guerra não será mais sua. O Senhor vai entrar, vai comandar com os seus anjos, e ao final ainda haverá restituição. Cada vez que uma dessas circunstâncias, dessas regências se levantar contra você, eles podem vir por um caminho, mas vão abrir 7 caminhos de restituição na sua vida. Tome posse disso na autoridade do nome de Jesus. Oh, aleluia! E com voz profética agora, adore ao Senhor, se posicione diante do Senhor, faça agora um propósito com Deus, e você vai ver que o Senhor, nesse período, vai mudar a tua história de forma radical, em nome de Jesus. Aleluia! Meu Salvador, que jamais